Boa noite, gente. O meu grupo ele é composto por Giovanni Bacelar, Yuri Gabriel, que sou eu, e João Victor Villette. Para a proposta do trabalho de hoje de transporte urbano, a gente escolheu a Rua Sapucaí para fazer uma proposta de intervenção. Bem, a Rua Sapucaí ela é um point noturno de Belo Horizonte bem famoso e ele vem crescendo bastante nos últimos tempos. Essa região ela tem uma vista bastante especial ali do centro, porque ela tem essa grande abertura nesse parapeito que permite ver a cidade de uma amplitude que nenhum outro ponto aqui do centro permite. Essa via ela está presente na divisa da Regional Centro-Sul e Leste de BH, e ela tem sido bastante utilizada pela população jovem e adulto por ser um ponte de barzinhos e de apropriação da própria via em si. Nas proximidades dela, a gente tem principalmente o Viaduto Santa Teresa, que é um marco aqui em BH. Recentemente ele passou por uma intervenção, né, com luzes aí no final do ano passado. E a gente tem também outros marcos, como a Praça Rui Barbosa, a Praça da Estação, que é a mais conhecida, e o Museu de Artes e Ofícios, que fica localizado lá na Praça da Estação. Como principais acessos, né, para a Rua Sapucaí, a gente tem as avenidas Assis Chateaubriand, a Avenida dos Andradas, a Francisco Salles e a Avenida do Contorno. Essa via ela tem sido muito utilizada principalmente por nichos culturais, como a população LGBTQIA+, da capital, e ela também é um point muito usado pela figura do hip hop local aqui Belo Horizontina. A mesma se encontra, né, no conjunto de proteção urbana da Praça Rui Barbosa e também do Floresta, e o relevo dela é considerado majoritariamente plano, com exceção desse desnível que tem entre essa via mais baixa, que é a mais próxima à cerca dos trilhos da estação, com a via principal que é utilizada, que é a via dos bares, que tem essa proteção aí, esse parapeito. A arborização da via, ela também é majoritariamente perto da cerca do trem, e ela tem alguns pontos de arborização no passeio dos bares, mas eles são pontos muito pequenos. Aqui a gente tem um pequeno vídeo mostrando um pouco mais da Rua Sapucaí. Bem, as nossas propostas, elas vêm de encontro que esse local, além dele ter esses bares e ter essa vista bem bonita, como ele é muito utilizado pela essa população, a população acaba tomando conta da rua em si, não só do passeio e dos locais feitos pelos bares. E com isso, ele acaba tendo um conflito entre a via, entre o pedestre e os automóveis que ali passam. Então, as nossas propostas, elas vêm tentando amenizar isso e fortalecer esse point, tentando conciliar, né, as vias dos automóveis com esse uso público que acontece já lá hoje. Resumidamente, as nossas propostas de intervenções, elas vão vir para um maior aproveitamento do espaço e também para contribuir para a segurança do pedestre. A nossa primeira proposta técnica, ela vai ser uma lombofaixa ou faixa elevada, que é a junção da faixa de pedestre com um redutor de velocidade. Então a gente tem essa união fazendo com que o carro tenha uma obrigação em reduzir a sua velocidade ao transitar pelo local. Isso vem bem dentro daquele conceito de traffic calming. Os benefícios da implantação desse sistema são os mais diversos, mas dentro dele um que se destaca é a segurança, porque a implementação dessas travessias vai aumentar a segurança do pedestre que é tão presente nesse local. O pavimento elevado ele vai obrigar o motorista a reduzir a velocidade do veículo e acaba assim oferecendo mais tranquilidade aos pedestres na hora de atravessar. A acessibilidade também é muito importante e muito beneficiada com isso, porque nós temos esse alinhamento entre a lombofaixa e o nível da calçada, e isso vai melhorar a segurança do pedestre, a acessibilidade, vai facilitar a travessia de deficientes visuais e deficientes físicos também, assim como a continuidade do plano da calçada, que faz a integração de ambos os lados da rua, privilegiando o cidadão no meio urbano em detrimento dos veículos, bem dentro de um conceito de planejar e fazer o planejamento da cidade pensando nas pessoas e não na lógica rodoviarista.
Somando dentro das propostas, nós pensamos na ampliação da calçada através da criação de um deck que vai ficar adjacente ao passeio existente, de modo a liberar o espaço atual para o fluxo de pedestres. Uma vez que nós temos vários pontos de interesse na Rua Sapucaí e nas adjacentes, nós temos diferentes utilizações do espaço, tanto para permanência como para passagem. E separar esses fluxos pode ser interessante a partir do momento que você dá condição para que eles ocorram de forma eficiente no espaço. Dentro dos benefícios, nós gostamos de dar esse destaque para a segurança, porque a criação de uma área de convívio, ela vai conceber meios para que os utilizadores do espaço não precisam recorrer às balaustradas como assento ou ocupar a via, colocando em risco a própria integridade dos mesmos. Recentemente nós tivemos um acidente na Sapucaí, em que uma pessoa sentou na balaustrada, se desequilibrou e acabou falecendo ao cair na via de baixo. E outro ponto de destaque dessa implementação é a fluidez, de separar na calçada uma área de permanência e permitir que os pedestres consigam manter esse ritmo de velocidade sem a necessidade de ficar desviando ou executarem a caminhada na via. E não menos importante, nós temos o desenho da paisagem, que busca criar um ambiente agradável para quem frequenta o espaço e agregar o meio urbano em um ponto de interesse comunitário. Uma outra proposta que a gente pensou foi a criação dos parklets, que são esses espaços contíguos às calçadas, que podem ter ali bancos, mesas, algumas plantas, lixeiras, bicicletários, e poderiam ser feitos no espaço de algumas vagas ali. A gente pensou em umas 15 vagas, que não comprometeria tanto o número de vagas que tem ali na Rua Sapucaí, e daria para aproveitar bem esse espaço. Entre os benefícios dos parklets, a gente tem a interação social, já que eles promovem ali o convívio e a permanência nesses espaços, permitindo que os usuários, que os frequentadores desses bares tenham um local apropriado para conversar e tal. Outro benefício seria a sustentabilidade, já que a instalação desses parklets incentivaria a utilização de outros meios de transporte, como as bicicletas, o que ajudaria não só na mobilidade da cidade, como também na sustentabilidade de Belo Horizonte. E também eles poderiam servir como espaços para eventos, utilizados ali para apresentações e eventos sem fins lucrativos para o público, principalmente que frequenta os bares, ou para o público em geral, e assim melhoraria as relações sociais e tornaria a rua ainda mais atrativa, humanizada e culturalmente forte. E para finalizar, a última proposta que a gente pensou foi o ponto de aplicativo de transporte, como a Uber, igual já é encontrado em alguns aeroportos pelo Brasil, que seria para facilitar o encontro entre os passageiros e os motoristas. Entre os benefícios, a gente tem a segurança, já que o ponto incentivaria a busca por esse meio de transporte, por aplicativo, em contrapartida com o automóvel individual. E as pessoas que frequentam esses bares evitariam de voltar dirigindo alcoolizadas para casa, o que aumentaria a segurança no tráfego. Além disso, eles gerariam um espaço livre, como vão ter uma menor quantidade de carros na rua, aí sobrariam vagas para os automóveis que ainda estariam circulando por ali, o trânsito ficaria mais tranquilo, né? E ainda sobraria espaço para a implementação tanto dos parklets como da ampliação da calçada. E também é um benefício à logística do ponto, porque ele pode ser estabelecido em um local estratégico da Rua Sapucaí, tanto para evitar os congestionamentos, tanto para facilitar o encontro entre os passageiros e os motoristas. E as expectativas nossas depois dessas intervenções seria criar um ambiente seguro tanto para os pedestres, para os frequentadores dos bares, quanto para os motoristas que passam por ali, e também consolidar, fortalecer, incentivar esse movimento social
das pessoas ali para fortalecer uma zona cultural mesmo na Rua Sapucaí. É isso. Obrigado.